Questão 1. Considere um octaedro regular centrado na origem com 3 vértices em 5, 0, 0, 0, 5, 0 e 0, 0, 5. Quantos pontos no interior e na superfície desse sólido possuem todas as coordenadas inteiras? Portanto, estamos perante um exercício sobre geometria espacial mais análise combinatória. Aqui neste exercício foi englobado dois conceitos de análise combinatória e geometria espacial. Para solucionar esse exercício, vamos começar por esboçar o gráfico. Nós temos aqui o nosso octaedro regular. O octaedro regular ele vai possuir todas as arestas iguais. Podemos chamar essa aresta A, esta aresta A e assim sucessivamente. Então nós temos aqui o nosso esboço, o nosso octaedro regular. O octaedro regular centrado na origem, ele vai representar uma bola L1 de raio R. Ou seja, é uma bola definida por x, y, z, pertencente a z de 3 dimensões, tal que o módulo de x mais o módulo de y mais o módulo de z é menor ou igual a 5. É uma bola em que as coordenadas x, y, z pertencem a z. Aqui o exercício me pede para considerar apenas as coordenadas inteiras. Então vou considerar que x, y, z são as coordenadas desta bola, pertencem a z 3 dimensões, x, y, z, tal que o módulo de x mais o módulo de y mais o módulo de z seja menor ou igual a 5. Okay? Então, esta bola representa o octaedro regular centrado na origem. Ok, então quantos pontos no interior e na superfície deste octaedro, nesse contexto desta bola, possuem todas as coordenadas inteiras? Aqui nós precisamos criar uma estratégia para solucionar esse exercício. A minha estratégia vai consistir no seguinte: vou analisar 3 casos. O primeiro caso vai consistir em analisar a tripla, porque quando estamos a falar de a quantidade de pontos, já que nós estamos a falar de 3 coordenadas, então está nos pedir o número de triplas. Okay? No interior e na superfície desta bola terão coordenadas inteiras. Então, no primeiro caso, vou considerar o número de triplas não negativas, incluindo 0. No segundo caso, vou agrupar esta quantidade de triplas que eu vou encontrar no primeiro caso, vou agrupar conforme quantas coordenadas serão não nulas. E no terceiro e último caso, vou gerar todas as triplas inteiras contando os sinais. Ok? Então, esta é a ideia que eu vou utilizar para solucionar esse exercício. É um exercício muito interessante, é um dos exercícios mais interessantes do ITA 2025-2026, segunda fase. E vocês vão entender porque que eu considero esse exercício muito bonito. E vocês, se tiverem outra ideia, podem escrever nos comentários. Outra estratégia para solucionar, escrevam nos comentários. E nós vamos discutir nos comentários. Então, primeiro caso é o número de triplas não negativas, incluindo 0. Então, x, y, z maior ou igual a 0, para considerar triplas não negativas e incluindo 0, que satisfazem essa desigualdade. Se são não negativas, então, claramente que os módulos serão positivos, né? X mais y mais z, menor ou igual a 5. Então, de quantas maneiras, quantas triplas nós podemos obter fazendo essa consideração? Aqui, nós precisamos escolher os valores dessas coordenadas. Então, de quantas maneiras nós podemos escolher essas coordenadas x, y, z, de modo que elas sejam positivas e satisfaçam essa desigualdade. Aqui nós precisamos utilizar o princípio das estrelas e barras. Este princípio das estrelas e barras é uma técnica que nós utilizamos nos exercícios de análise combinatória para encontrar o número de maneiras de distribuir objetos, portanto, objetos idênticos, não é? Em recipientes. Então, como é que funciona esse princípio? Vamos lá. Suponhamos que precisamos distribuir N objetos idênticos em K recipientes. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos considerar N objetos, que também podemos chamar de estrelas, e K-1 recipiente, que vamos chamar de barras.
Ou seja, o número de recipientes tem que ser reduzido a uma unidade, tá? Então vai ser K-1 recipiente ou barras. O que isso implica? Isso vai implicar que, aplicando o princípio da contagem, nós teremos N mais mais K-1. Quer dizer, o número de arranjos, o número nesse contexto, total de objetos a serem arranjados, vai ser a soma, ok? Entre o número de objeto, N, e o número de recipiente, K-1. E como é que nós podemos combinar, nesse contexto, o número de maneiras de arranjar esses objetos nesse contexto, N objetos em K-1 recipiente, vai ser a combinação de K-1 pelo número total de objetos a serem arranjados, ou seja, N mais K-1. Então, esta é basicamente a ideia, não é, do princípio de estrelas e barras. Vamos lá ver basicamente como é que funciona, não é, como que é aplicado neste exercício. Então, considero que o número de triplas não negativas vai ser a combinação, vai ser determinada pela combinação de K-1, nesse contexto K-1 recipiente, até N mais K-1 objetos, né? Então, quem será K? Nesse contexto, eu vou fazer uma consideração aqui, vou atribuir mais uma nova variável, mas eu vou dizer que esta variável t é maior ou igual a zero, ok? De modo que aqui eu adiciono t, e aqui eu vou adicionar o seu valor, nesse contexto zero, eu volto nessa expressão, não altera esta desigualdade. Então, vou considerar uma nova variável, então terei x mais y mais e mais t menor ou igual a 5. Então, nesse contexto, eu tenho quantas coordenadas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 coordenadas. Então, k é igual a 4 e o valor 5 vai ser o valor de n, tá? Daí que o número de triplas não negativas, incluindo o zero, que satisfazem esta desigualdade, será igual à combinação, substituindo o valor de k e n, né, de 3 por 8. E a combinação de 3 por 8, claro, nós podemos calcular utilizando a fórmula de combinação. Tá? A combinação de 3 por 8 é igual a 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica por 8 menos 3 fatorial. Okay? Isto é igual a 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, que divide 3 fatorial é igual a 6, vezes 8 menos 3, isso vai dar 5 fatorial. Depois vou cortar isto. E 8 vezes 7 é igual a 56. Quer dizer que o número de triplas não negativas, incluindo zero, é igual a 56. Ok? No primeiro caso, eu terei 56 triplas não negativas, incluindo zero. Depois desta quantidade de triplas, no segundo caso, eu vou agrupar conforme quantas coordenadas são nulas. Então, aqui, neste segundo caso, eu vou repartir em pequenos casos. Primeiro, vou considerar quando todas são nulas. Quando todas são nulas, qual vai ser o número de triplas que eu posso obter? Claro, se todas elas forem nulas, vamos lá, 0 mais 0 mais 0, esta soma vai ser menor ou igual a 5. Então, só temos uma única possibilidade, não é? Então, só existe o número de triplas, nesse contexto, vai ser igual a 1. Tá? Então, todas nulas, o número de triplas é única. Tá? Então, a tripla é 0, 0, 0. Daí que n0 é igual a 1. Vou considerar que o número de triplas é no nível 0, ou inicialmente. Depois, quando duas são nulas, aqui estou a considerar o número de coordenadas, ok? x, y, z. Depois, quando duas são nulas e um só termo positivo. Aqui, vamos lá, suponhamos que x e y sejam nulas. Aqui eu terei z, não é? E z é positivo. Ou y, z são nulos e x é positivo. Ou x e z são nulos e y é positivo. Então, quantas escolhas eu terei? Eu terei 3 escolhas. Tá? 3 maneiras de escolher, tá? esta tripla. Tendo em conta que 2 devem ser nulas e uma... Quer dizer, 3 formas de escolher essas coordenadas. Tá? Sendo que 2 coordenadas devem ser nulas e uma deve ser positiva. E quais são os valores? Quantos valores possíveis eu terei? Claro, se 2 coordenadas são nulas, então
eu, excluindo o zero, né, terei 1, 2 até 5. De modo que, ao substituir, vamos supor que x e y sejam nulos e z igual a 1, tá? Tá dentro deste intervalo. Então, eu tenho que 1 é menor ou igual a 5. É verdadeiro. Vamos supor que y e z sejam nulos e x é igual a 2, por exemplo. Tá? 2 mais 0 vai dar 2, é menor ou igual a 5. Então, também está dentro. Então, é trivial afirmar que terei 3 escolhas dessas coordenadas, tá? X, y, z, e 5 valores possíveis. 1, 2, 3, 4 e 5. Daí que o número de triplas que eu posso obter, de modo que eu escolho apenas duas nulas e um só termo positivo, é o produto, tá? Do número de escolha e o número de valores possíveis. Nesse contexto vai ser 3 vezes 5. Então terei 15 triplas. Ok? Vamos agora analisar quando só uma é nula e dois termos positivos. Quando somente uma das coordenadas é nula e dois termos serão positivos, eu posso escolher da seguinte maneira. Posso fazer essa escolha. 0, y, z. Nesse contexto, somente a coordenada x for nula. Aqui x, 0, z. Somente a coordenada y for nula. E x, y, 0. Somente a coordenada z for nula. Então, o que eu obtenho? Obtenho a seguinte desigualdade. Y mais e menor ou igual a 5, ou x mais e menor ou igual a 5, ou y mais e menor ou igual a 5. Então, quantas triplas eu terei, considerando somente uma das coordenadas é nula e as outras duas coordenadas serão positivas? Claro, vou aplicar o mesmo princípio, o princípio das estrelas e barras. Vou considerar apenas uma delas, posso considerar apenas uma dessas desigualdades, ok? Vou considerar apenas a primeira. Então, eu tenho y mais z menor ou igual a 5. Se só uma nula e dois termos positivos, nesse contexto, se x é 0, então y e z devem ser positivos. Mas não pode incluir o zero, ok? Daí que y tem que ser maior ou igual a 1 e z tem que ser também maior ou igual a 1. Aqui aplico o mesmo princípio. Daí que o número de triplas é igual. Uma vez que eu tenho aqui três maneiras, né, de escolher uma só coordenada nula e dois termos positivos, eu tenho três maneiras. 1, 2 e 3. Então vai ser o produto, né, de 3 vezes a combinação de 3 por 5. Isto é igual a 3 vezes 5 fatorial, que divide por 3 fatorial, vezes 5 menos 3 fatorial. E realizando esses cálculos, aqui eu tenho 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vou simplificar. Aqui vai ser 2 fatorial, né? E o resultado vai ser 30 triplas. Então, o número de triplas que eu posso obter escolhendo só uma das coordenadas sendo nula e outros 10 termos positivos, tanto é igual a 30 triplas. Em diante, vou considerar, falta o último caso, né? Que se já considerei todas nulas, duas nulas e um só termo positivo, só uma nula e dois termos positivos, falta considerar, não é? Quando todas essas coordenadas, não é? X, y, z, todas essas coordenadas serão não nulas e esses três termos serem positivos. O que é que eu terei? Eu terei que x mais y mais z será menor ou igual a 5. Isto implica que se nenhuma delas é nula, então elas têm que ser maiores ou iguais a 1. Ok? Se elas forem maiores ou iguais a 1, claro, são três variáveis, eu posso aplicar o mesmo princípio, tá? Princípio das estrelas e barras. Terei que o número de triplas é igual à combinação de 3 por 5. Então isso é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica por 5 menos 3 fatorial é igual a 10 triplas. Ok? E por fim, o terceiro e último caso, preciso gerar todas as triplas inteiras com sinais, tanto positivo quanto negativo. Porque quando eu considero, vamos lá, triplas inteiras, essas triplas inteiras podem ser positivas ou negativas. Ok? Então aqui eu considerei apenas positivas. Agora eu vou incluir ambos os sinais, neste último caso. Então, de quantas triplas eu posso obter fazendo essa consideração? Então, o número de triplas inteiras com sinais vai ser, vamos lá,
2 expoente k, quer dizer que nós teremos 2 expoente k triplas inteiras distintas ao atribuir sinais dessas coordenadas, ao atribuir sinais positivos ou negativos, claro que são coordenadas não nulas, onde os zeros permanecem zeros e não geram multiplicidades. E é dada por que equação? Há uma fórmula reduzida, uma fórmula simplificada, tá? Vai ser nesse contexto o somatório de k igual a 0 até 3, do número de triplas, nk, vezes 2 expoente k. Esse 2 expoente k, estamos a falar de a quantidade, não é, de triplas inteiras distintas que podemos obter ao atribuir, não é, sinais, nesse contexto positivo ou negativo, a essas coordenadas x, y, z, de modo que o módulo de x mais módulo de y mais módulo de z seja menor ou igual a 5. Tá? Então, para encontrar a quantidade de pontos no interior na superfície desse sólido que possuem todas as coordenadas inteiras, basta nós utilizarmos esta fórmula. Tá? Então, o número total de triplas, vamos lá, de triplas inteiras vai ser igual, para k igual a 0, vai ser n0 mais 2 expoente 0, mais n1 vezes 2 expoente 1, mais n2 vezes 2 expoente 2, mais n3 vezes 2 expoente 3. Então, 2 expoente 0 é 1, o número de triplas, inicialmente, quando todas são nulas, é 1. Então, é só substituirmos, tá? 1 vezes 1, mais 15 vezes 2, mais 30 vezes 4, mais 10 vezes 8. Tanto multiplicamos e somamos, tanto 1 mais 30, mais 120, mais 80, que vai dar, vamos lá, 200, 230, 231. Então, nós teremos, portanto, o número de pontos no interior daquela bola e na superfície daquela bola, ou se considerarmos o octaedro regular, uma vez que o octaedro regular centrado na origem vai ser esta bola, não é, definida desta maneira, então é igual a 231, tá? Teremos 231 pontos no interior na superfície desse sólido que vão possuir todas as coordenadas inteiras. Então, esta é a estratégia que eu utilizei, tá? É uma estratégia um exercício muito interessante, tá? Era necessário você criar uma certa estratégia e escrevem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem uma estratégia diferente, uma abordagem diferente, escrevam nos comentários, nós vamos discutir nos comentários. Então, este é um exercício muito lindo, ok? Então, assim resolvemos a questão número 1. Em diante, vamos resolver a questão número 2.